Olá, sexto período. Hoje nós vamos falar de condicionais. Condicionais. O que é condicional? If else. E aqui vai funcionar bem parecido mesmo com as demais linguagens. O que acontece? If é se. Então a gente vai fazer um teste de alguma coisa e teremos uma execução. Aqui, pessoal, a gente precisa deixar isso aqui. Vai funcionar se eu deixar sem? Funciona para um só. Então, deixa eu colocar aqui. X igual a 5. X recebe 5. E vamos lá. Se x for igual a 5, então print oi. X igual a 5, imprimir oi. Funciona sem os parênteses. Por que a gente precisa usar o parênteses? Os parênteses não, gente. É colchete. Chave. Por quê? Porque quando a gente vai usando if else, se eu colocar um else aqui, se o x não for 5 e colocar outro print, ele já não vai funcionar. Para usar if else, eu preciso usar as chaves. Então, como é que vai funcionar aqui? E tem um jeito certo ainda de usar a chave. Se o x for igual a 5, vou imprimir x é 5, né? Vou fazer direito aqui. E o else, eu preciso colocar ele aqui na frente, na mesma linha em que eu fecho a chave. E aí, se eu não quiser colocar esse outro print aqui, ó, não tem problema. X não é 5. Então, do jeito que tá aqui, se eu executo, x é 5. Vamos alterar o valor de x? X recebe 6. E executo, x não é 5. Beleza. O problema começa se a gente for fazer um if else aninhado. Por quê? Porque você precisa obrigatoriamente deixar todas as chaves bonitinhas. Como assim? Vamos fazer um if else aqui. Então, se o x for menor do que 5, vou imprimir. X é menor que 5. Agora, se ele não for e eu quero fazer um if else aninhado, eu preciso colocar a chave aqui. E aí eu começo aqui dentro. Se, então, o x é menor do que 10, eu vou imprimir, print, x é maior que 5 e menor que 10. E aí eu quero colocar outro else aqui, onde é que eu ponho? Bem na onde termina essa chave. E vou vir com outro if. Se o x menor do que 15, vou imprimir, print, x é menor que 15 e maior que 10. Maior ou igual, né? Ou igual. E aqui maior ou igual também. E aí aqui eu posso pôr um último else também. E vou pôr um print aqui. X é maior ou igual a 15. E observa o seguinte, olha o tanto de chave. E quando você clica em uma chave, ele te mostra qual que é a chave correspondente. Então, todo esse else aqui, todas essas instruções, ela vai vir decorrente desse else. Então, ele precisa funcionar com essas chaves. Se você não pôr essa chave, vai ficar dando erro, você não vai perder. Então, assim, cuidado com as chaves, ok? Se você for colocar um if else assim. Então, vamos fazer um teste? Vamos falar aqui que o x é igual a 10. A 19, tá bom. E executo. X é maior ou igual a 15. Eu ponho x igual a 8. X é maior ou igual a 5 e menor que 10. Beleza, funcionando. Além desse if else aninhado, a gente tem a função if else mesmo. Ó, if else. Vamos pesquisar o que é ela. É um condicional que ela vai funcionar tudo junto. Como assim tudo junto? Você vai colocar a função if else,
você vai ter o seu teste, você vai ter a resposta do yes e a resposta do no, se for verdadeiro ou se for falso. Então, vamos colocar aqui. X é igual, recebe a 5. E vou vir aqui com o if else. Se o meu x for menor do que 10, então eu vou imprimir x é menor que 10. E se não for menor do que 10, ou seja, se ele for maior, eu vou imprimir que x é maior que 10. E vamos executar. Como o meu x é 5, o resultado é verdadeiro, certo? X é menor do que 10. Então, ele executa o que tiver aqui. X é menor do que 10. Agora, se eu tiver um x com um valor de 50 e mando executar, x recebe 50 e na hora que ele vem aqui, 50 é menor do que 10? Não, não é. Então, ele executa o que tiver aqui. E o bacana dessa expressão if else é que você pode fazer atribuições, ou seja, e juntar vários if elses aqui no meio. Eu posso colocar aqui que se o x for igual a 50, o x então recebe 10. Imprimir. Ele mostrou o 10 aqui. Vamos conferir qual o valor que está armazenado dentro do x agora? 10. Isso porque aqui eu falei que o x era 50, executei. E aqui dentro eu posso fazer uma instrução. Posso chamar uma função, posso colocar outro if else aqui para fazer um alinhado. Então eu posso fazer aquele mesmo alinhado. Aqui. Vou dar um enter para ficar organizado. If else. E aqui eu vou colocar se o x então for menor que 16. E vai ser o mesmo esquema. Aqui o que vai acontecer se a resposta for true, ou seja, se a condição, o resultado da condição for true, e aqui se o resultado da condição for false. Então, vou colocar aqui para ele imprimir oi, e aqui para ele imprimir, lembrando que o meu x está com valor 10, então é para ele imprimir, x é menor do que 10. Opa, imprimir oi, por quê? Ah, porque x é 10, né? Aqui é x menor do que 10, a partir do momento que é 10, ele não é menor, né? Então, ele vai chegar aqui e vai entrar dentro desse if else. Como o meu x 10 é menor que 16, então ele imprimiu oi. Ok, pessoal? Então, para condicional, nós temos a possibilidade de if sozinho. Nós temos a possibilidade de if else alinhado. E nós temos a possibilidade do if else junto, que é uma função só. Beleza? Então tá bom. Então até o próximo vídeo.